E aí, tudo bem? Bem-vindo ao Refletindo Nossa Fé. Eu sou o Ed. E eu sou a Simone. Desde já vou pedir para você se inscrever no canal, tudo aquilo que todo mundo faz. Se inscrever no canal, ativar as notificações. Já falei para você, é importante para o YouTube reconhecer o nosso vídeo. Então vou pedir para você fazer essa gentileza. Se você puder ir lá e botar inscrever-se, é legal para a gente, ajuda bastante. Hoje a gente vai falar sobre Jesus. E todo mundo acha que conhece Jesus, mas muitas pessoas conhecem Jesus como um popstar. Mas se eu te perguntar hoje, você conhece o Silvio Santos? Você foi falar, conheço Silvio Santos, dono da televisão, apresentador. Se eu te perguntar, você conhece o Pelé? Eu vou falar, conheço, foi o jogador mais importante do mundo. E a nossa relação com Jesus muitas vezes é essa. É uma relação de conhecer mais ou menos. Sei quem ele é, sei a história dele, mas não sei a fundo sobre ele. E Jesus quer estabelecer com a gente amizade. A gente tem falado muito do The Chosen, né? Aquele seriado que está na Netflix. E lá mostra um Jesus muito amigo, que é o jeito que eu acredito. Jesus muito amigo. E a gente vai falar sobre ele. É a pessoa que eu mais admiro. Eu, a Simone, a gente mais admira. É o nosso Jesus. Ele é a pessoa mais legal que tem. Ele nos ensina, ele é com a gente. E ele tem modos especiais para se revelar para mim e para você. Então vou pedir para a Simone começar. Ela vai começar falando para a gente, fazendo as perguntas, e a gente vai conversando sobre junto, ok? Vamos lá. Onde está escrito que Jesus era filho de Deus? Então, uma vez Jesus estava conversando com os discípulos e ele faz a pergunta. Ele fala, quem vocês dizem que eu sou? E aí Pedro dá a resposta, que é a resposta que confirma que Jesus é o Filho de Deus, além de todas as evidências que a gente tem na Bíblia. Mas esse é o texto. Então eu vou pedir para a Simone ler o texto para a gente. E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mateus 16:16. Cristo, o Filho do Deus vivo. É isso que a gente acredita. Então a gente, nesse texto, prova que Jesus é um dos textos, né? Tem muitos outros. Certamente você que conhece a Bíblia vai falar, nossa, mas ele podia ter usado esse outro texto, esse texto seria mais legal. Mas a gente pegou um texto para dizer, olha, existe respaldo bíblico para isso que a gente acredita. Vamos pro 2. Existiram vários líderes religiosos importantes. Por que devo acreditar que Jesus era o certinho? Isso aí é uma coisa que muita gente não usa, esse termo certinho, né? Ah, Jesus era o certinho. Porque todos nós temos um respeito por Jesus. Muitas, até quem não acredita, a gente falou isso no primeiro vídeo, de repente você é ateu, você não acredita em nada, você tem uma religião que não tem Jesus como um líder, um mestre, um salvador. Mas Jesus, ele fala na palavra dele, no texto que a gente vai ler, que ele é a única forma de chegar até Deus. E ele fala assim, eu sou o. Depois ele fala a. E a Simone está me fazendo assim, para eu não falar o versículo antes. Expectativa, né? Por isso não eu falo, ela falou para mim no outro vídeo, ela falou, você fala o versículo inteiro. Não é verdade. Lê o versículo pra gente. Mas presta atenção no o. No o. Ele não fala eu sou um, ele fala eu sou o. Fala para mim. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14:6. Olha que interessante, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele não é um dos caminhos, ele não é uma das verdades, ele não é uma das vidas, ele é a. Isso prova, isso quebra uma teoria que as pessoas falam que diz assim, todos os caminhos levam a Deus. Não é verdade. Segundo o que Jesus deixou registrado, ele é o caminho. Então não dá para você pegar uma rodovia que vai para o interior pensando que você vai chegar na praia. Não vai chegar, entendeu? Não vai. Então se eu estou indo para o interior, eu pego uma rodovia para o interior. E se eu quero ir para o céu, Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ele complementa de um jeito bem interessante, que ele fala, ninguém vem ao Pai, vem, porque ele e o Pai são um. Ele não fala ninguém vai ao Pai, ele fala ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha que legal, tem muitos detalhes na Bíblia, muito legal. Tem que interpretar texto. Jesus criticava outros líderes da sua época? Sim, criticava. Como que ele fazia isso? Ele expunha a verdade,
e a verdade doía como crítica. Então, se ele falava para um grupo de religiosos, de falsos religiosos, sobre os erros, eram críticas. As pessoas se ofendiam com isso, mas porque elas não tinham humildade de voltar atrás. E o maior problema da nossa geração é a falta de humildade, porque muitas vezes a gente não quer aceitar que a gente pode ter acreditado errado até hoje. Até hoje eu posso ter acreditado errado e falar, nossa, é isso mesmo? É Jesus? E aí eu prefiro ficar com, mesmo vendo que existe um texto dizendo, eu prefiro ficar com a minha aceitação, com o que eu acredito, porque me ensinaram assim. Olha, a gente já conversou muito, eu e a Simone, aqui sobre isso. Muitas vezes eu chego na aula e tô lá na aula e o professor fala uma coisa diferente para mim do que eu acredito, eu olho, tá na Bíblia, eu mudo o meu pensamento, porque a Bíblia não dá para mudar. Próximo. Eu acredito em Jesus. Sei que ele existiu. O que falta? Se você sabe que ele existiu, você crê em Jesus, você sabe, você tem todo aquele carinho especial, aí falta você confessar. Confessar. O texto que a gente vai ler, que eu não vou ler agora, não vou falar antes, tá? O texto que a gente vai ler diz sobre a boca. Mas há outro texto que nós lemos nos outros vídeos, diz que quem crer e for batizado será salvo. Mas esse texto vai falar sobre você confessar, confessar. Lê pra gente. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Romanos 10, 9. Eu tenho que confessar e crer. E muitas vezes a pessoa confessa por emoção e ela não crê. Ela tem que crer. Jesus, Deus ressuscitou Jesus de dentre os mortos. É a condição da Bíblia para eu herdar a vida eterna, que foi o texto que sobre depois da morte, né? A gente já falou sobre isso. Vai lá e busca que você vai ser legal. Mas se você confessar e você crer, você vai para o céu. Não é uma condição nossa. Eu sempre falo isso. Porque você não dá a impressão, ele acha que ele sabe tudo. Tá falando, não é isso não. A gente também precisa, todo mundo precisa. Eu preciso, você precisa, a nossa família precisa. E se o mundo aceitasse Jesus, aceitasse o sacrifício, aceitasse a proposta de morte, ressurreição e nova vida com Cristo, o mundo seria melhor. Muita coisa ia mudar, muita coisa. Próximo. Devo virar crente para ir para o céu? Agora eu vou te chocar. Não. Você não deve virar crente. E agora? Mas você fala que é crente. Eu vou te explicar uma diferença. Crente, a Bíblia diz isso, que crente até o diabo é. Porque crente é aquele que crê. Então se você crê em qualquer coisa, você é crente. Então existe um erro. Eu devo me tornar cristão, seguidor de Cristo. Se eu me torno seguidor de Cristo, eu herdo a vida eterna. Dê o texto pra gente. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Atos 16, 31. Condição fácil, né? Só crer. Se eu creio em Jesus, eu tenho a vida eterna. É isso aí. Tem mais perguntas hoje? Quantas Não. ainda? Uma. Não entendo esse negócio de pecado. Jesus, salvação. Tem como me explicar? Tem. Vamos lá. Pecado nada mais é do que eu fazer qualquer coisa que desagrade a Deus. Então Deus ele deixa na Bíblia muitas referências do que ele não gosta, ele não quer que seja feito. Então se a gente pega, embora a gente não vive pautado nos 10 mandamentos, mas os 10 mandamentos dão um perfil de Deus. Quando a gente pega os 10 mandamentos, dá um perfil. Quando eu pego os ensinamentos de Paulo, dá um perfil de Deus. E aí eu vou vendo o que eu tenho que mudar. Então quando a Bíblia fala, não cobiçarás a mulher do próximo, Deus não gosta disso. Não mintas, Deus não gosta que minta, porque o pai da mentira é o diabo. E aí vai. Deus vai deixando as coisas que ele quer que seja feito. Toda vez que eu não faço isso, eu peco. Aí você pode me perguntar, pra mim, né? Se eu já parei de pecar? Não. Só não sou profissional do pecado. Existe uma diferença. O profissional do pecado é aquele que peca hoje um pecado e ele continua pecando amanhã. Mas eu estou no trânsito, eu me descontrolei aquele dia, acabei me exaltando e me descontrolei, acabei falando coisa errada.
pequei, vou lá e peço perdão. E não vou tentar não fazer mais. Ah, sou estúpido com a minha esposa, grosso. Aí a Bíblia fala que a gente deve amar a nossa esposa como Cristo amou a igreja. Olha, ela até pode sorrir, né? Porque é muito difícil isso. E aí, eu não amei do jeito certo, estou em pecado, preciso mudar. E tem uma série de coisas que a gente vai tentando mudar na nossa vida. E muitas vezes a gente fica se apegando e você deixa de ir na igreja, eu fumo. Se eu estou fumando eu não vou na igreja. Eu bebo. E a gente fica com esses, chama pecados aparentes que aparecem te impedindo de ter uma relação com Cristo. Não deixa, vai lá. Porque se Deus quiser que você pare de fumar, Ele vai fazer você parar de fumar, e Ele quer, mas Ele vai fazer na hora certa, na hora dele. Ele vai te ajudar a entender que o que você tem aqui é dele, o corpo que Ele te deu é dele, e vai ser bom para você. Então, é isso, pecado é isso. A segunda parte é salvação? Salvação. Salvação a gente já falou, que é você morreu hoje, uma morte apenas, lembra? Ao homem uma morte, e a vida eterna, para frente. E Jesus falamos também, não vou repetir, sobre Jesus, o Filho de Deus que veio aqui para tirar o pecado do mundo e me dar e te dar a vida eterna. Olha só agora, esse finalzinho é bem legal. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Atos 3:19. É isso aí. Obrigado por ter ficado até agora com a gente. Valeu pelo papo. A nossa vontade é que ficasse na sala, nós conversando com vocês, batendo um papo, sentado naquele ambiente gostoso e explicando o que a gente acredita sem nenhum tipo de preconceito, quer dizer, um conceito pré-estabelecido. Então, obrigado por ter assistido até agora. Beijão. Até a próxima. Tchau, tchau, gente.